Análise às segundas-feiras no Jornal da Noite de Miguel Sousa Tavares. Olá, Miguel. Olá, Clara. Muito boa noite. Comecemos então pela tua análise a estas novas medidas de austeridade e à forma como foram comunicadas pelo Primeiro-Ministro. Sim, porque há que distinguir as medidas em si e a sua comunicação. Se as medidas são um desastre para todos nós, a comunicação, a forma como foram explicadas pelo Primeiro-Ministro é um desastre para ele próprio, porque, de modo geral, eu direi que o Primeiro-Ministro nos quis tomar a todos por parvos. Primeiro, fingindo passar isto como um aumento de uma taxa quando se trata de um imposto, de facto, porque, como nós aprendemos, uma taxa corresponde a um serviço. E para se aumentar uma taxa é preciso que o serviço melhore. Nada melhorou na Segurança Social, antes pelo contrário, portanto, estamos perante um verdadeiro imposto disfarçado de taxa, talvez para trocar os olhos ao CDS. Segundo, porque o Primeiro-Ministro fala em equidade e em sacrifícios repartidos para todos, e não é verdade. Quer dizer, de fora ficaram tudo o que é rendimento de capital, de fora ficaram as grandes empresas, de fora ficaram as rendas, de fora ficaram tudo isso que ele anunciou para segundas núpcias e que vamos a ver. E depois, quer dizer, eu não consigo perceber que um Primeiro-Ministro anuncie uma medida destas, estando sem o outro dirigente da coligação ao lado, no caso Paulo Portas. Não consigo perceber que o faça antes de um jogo de futebol e não consigo perceber que depois se vai explicar para o Facebook, porque eu até agora acho que os diz que fez um dos discursos mais ingratos que um Primeiro-Ministro pode fazer. Sim, sem dúvida que fez. E dos mais ingratos e dos mais absurdos, porque eu acho que ele anunciou basicamente medidas que são injustas e erradas. Injustas do ponto de vista social, erradas do ponto de vista económico. Porque não irão criar emprego, no teu entender? Pior que isso, eu acho que se passou uma barreira que era inimaginável. Por exemplo, quando ele sobe a taxa social para os trabalhadores e desce para as empresas, o que ele está a fazer é uma transferência direta de dinheiro dos trabalhadores para os patrões. Isto nunca foi feito. Nunca foi feito em Portugal. Depois, quando ele viola o princípio da progressividade fiscal, ou seja, quando faz a taxa igual para todos, o aumento igual para todos, ele está a violar um princípio que tem 80 anos, que é pacífico em Portugal. Cada vez que há um imposto, tirando os impostos indiretos sobre o consumo, cada vez que há um imposto direto, que é o caso, sobre o rendimento das pessoas, deve-se taxar quem mais ganha. Isto é um princípio universal, está quase na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ele voltou quase à Idade Média em termos fiscais. Tu imaginas que uma pessoa ganha 10 mil euros por mês, 7% vão-lhe causar dano, mas não tem nada a ver com quem ganha 500 euros por mês e vai perder 7%. Isto é um princípio que ele quebrou, que era inimaginável. Absolutamente inimaginável. Mas ele terá conselheiros económicos também, o próprio Ministro das Finanças também não apareceu, vai aparecer amanhã na conferência de imprensa. Os conselheiros económicos deste governo têm um problema grave, em minha opinião. É que eles saíram diretamente da academia para a economia. E a economia não é o mundo dos livros, não é o mundo da Excel, não é o mundo das teses de doutoramento, não é o mundo das lindas ideias que eles aprovam. A economia é uma coisa diferente. E o que esta equipa económica, com o Ministro das Finanças à cabeça, está a demonstrar, eu venho dizendo há meses, é uma notável impreparação, uma notável ignorância sobre o que seja a economia e como é que funciona em Portugal e uma notável incompetência, porque todas as suas receitas dão mal. E quando dão mal, o que o Primeiro-Ministro faz é o contrário do que ele apregoava, o contrário do que ele criticava no PEC 4 de José Sócrates, ele e Paulo Portas. Ou seja, este governo, com ideias tão liberais, com ultraliberais à frente das pastas económicas, tem todos os vícios do pior liberalismo e o pior vício do socialismo, que é ir ao bolso da economia das pessoas que trabalham. É implacável nisso. Nós nunca tivemos tamanho assalto fiscal em Portugal, sobretudo sobre a classe média e sobre os que vivem do trabalho, como temos com este governo. Nem nas anteriores entradas do FMI. Nem nas anteriores entradas. Miguel, mas falaste num desastre, pressuponho que, tal como José Gomes Ferreira, também consideras que isto é um erro absoluto, mas a verdade é que vem, além destas, outras medidas. Amanhã tudo indica que, pelo menos para o próximo Orçamento de Estado, haverá certamente mais medidas. Por exemplo, a revisão dos escalões. Sim, claro que vem a haver. E mesmo as empresas que agora viram baixar a sua taxa social, a taxa social para a Segurança Social, dizendo o Primeiro-Ministro que vão criar emprego, já todos os economistas explicaram que não vão criar postos de trabalho nenhum, já todos os empresários disseram que também não vão criar postos de trabalho nenhum, vão simplesmente ter um alívio de tesouraria. Mesmo essas empresas que se acautelem, porque a seguir vem a contramedida. Seguramente que para o Orçamento de 2013 vamos ver subir ou o IRC ou as despesas das empresas serem menos contabilizadas, menos dedutíveis, etc. Alguma coisa vai acontecer. Porquê? Porque o Governo demonstrou total incompetência para a sua tarefa principal, que era controlar o déficit e a dívida pública. As duas coisas estão em descontrole. Total incompetência, mas é um governo eleito. Está em descontrole total. Miguel.
É um governo eleito, como sabemos, há um ano e tal. Sim, não pôr isso em causa, mas não é por ser eleito que passa a ser competente, não é? O problema é que este governo, e Passos Coelho concretamente, disse-nos várias vezes, olhos nos olhos, estamos preparados para governar. Sabemos muito bem qual é a situação do país e vamos fazer o contrário do que fez o governo anterior. Nós não vamos tirar dinheiro à economia nem aos portugueses para financiar o mastodonte do Estado. Aonde é que o Estado cortou até hoje? Em nada. Nos ordenados funcionários públicos. Não há uma autarquia a menos, não há uma empresa municipal a menos, não há um instituto público a menos, não há uma fundação pública a menos, não há um subsídio dado às fundações privadas a menos. Aonde custa, que é estudar a reforma do Estado, não se fez nada. Mas anunciou-se muita coisa. Nada. Já se anunciou muita coisa. Ainda na sexta-feira também voltou precisamente a falar-se disso, mas ainda sem consequências. Miguel, já iremos também